inventário mal administrado pode causar perda do patrimônio e conflitos familiares duradouros. Pois é, hoje eu vou te explicar em 5 etapas as maneiras de você ter um inventário de sucesso. Meu nome é Carla Rangel, prazer, sou advogada, especialista nessa área de direito de família e hoje eu chamo você aqui para você entender um pouco mais o que é um inventário. O inventário ele é fundamental, você compreender principalmente do que se trata, vai lhe ajudar a evitar conflitos familiares e ainda você ter a divisão da herança da maneira mais correta e mais tranquila. Por isso, inicialmente eu venho dizer, o inventário ele vai reunir todo o patrimônio, os bens, as dívidas, os direitos deixados por um ente querido que faleceu. Nesse inventário você vai reunir tudo isso e é fundamental você ter conhecimento efetivamente do que se trata e o passo a passo para que você possa evitar erros muito comuns e corriqueiros. Então fica comigo que eu vou te dar a dica. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, já se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário aí embaixo, sua dúvida, e eu vou ter muito prazer em responder. Vamos lá, o inventário. Quando do falecimento de um ente querido, é obrigatório que seja aberto um inventário. No inventário, você vai reunir tanto os bens deixados por aquele falecido, quanto as dívidas, todo o patrimônio. Então, inicialmente, primeiro de tudo, você precisa certidão de óbito daquela pessoa. Você vai ter que reunir essa documentação. Certidão de óbito e ainda a documentação de todos os herdeiros daquele falecido. Essa é a primeira etapa. Com esses documentos em mão, você vai precisar contratar um advogado especialista nessa área de direito de sucessões, pois eu dou a dica, ele vai saber todas as estratégias e lhe aconselhar da melhor maneira, para que você evite conflitos familiares, aqueles inventários desgastantes, duradouros. Afinal de contas, você já está de luto pela perda de um ente querido. Então você não merece passar por todo o desgaste de um processo moroso, difícil, complicado. Então sim, procure advogados especialistas na área, pois ele tem o conhecimento para lhe orientar da melhor forma. De posse de toda essa documentação e contratado o advogado, aí vamos para a segunda etapa, optar entre o inventário judicial, que é aquele que é feito na justiça, e o inventário extrajudicial. Mas cada um deles tem suas especificidades. Primeiro, o inventário judicial ele geralmente é feito quando os herdeiros não estão de acordo com a divisão daquela herança, ou quando existe algum herdeiro que seja menor ou incapaz, ou ainda quando existe testamento, o falecido fez um testamento e esse testamento existe e precisa ser cumprido. Geralmente, o inventário não pode ser feito de maneira judicial, embora atualmente a jurisprudência tenha permitido que após a abertura desse testamento em juízo, na justiça, você possa sim fazer um inventário extrajudicial no cartório, caso todos os herdeiros sejam de acordo e maiores. O inventário extrajudicial é aquele feito em cartório. Ele é bem mais simples, bem mais rápido, mais célere, mas ele precisa que efetivamente os herdeiros estejam de acordo quanto à divisão de toda a herança. Ele precisa que os herdeiros sejam todos maiores e capazes, de acordo, e ele vai ser todo um processo feito em cartório de maneira muito mais simples, diferente do judicial. Então, de acordo com cada caso específico, você vai poder optar entre fazer ou um inventário de maneira judicial, que vai ser mais moroso, vai ter todo um procedimento, vai ser mais demorado, ou de maneira extrajudicial, caso obedeça os requisitos para ser feito em cartório de maneira bem mais rápida e célere. Escolhido o tipo de inventário que você vai abrir, eu vou dar agora 3 dicas práticas. Para quê? Para que o inventário não se torne um processo demorado, um processo complicado. Primeiro de tudo, é fundamental a comunicação clara, transparente e objetiva entre os herdeiros. É preciso que eles se comuniquem e digam exatamente como pretendem a divisão daquela herança, como ela deve ser feita, de acordo com a lei, tudo conforme determinado por lei, e sempre obedecendo à vontade do testador. Afinal de contas, o falecido ele pode ter deixado o testamento e pode ter exposto ali quais são as vontades dele, quais são os desejos dele para após a morte, quais eram esses desejos dele. Então é importante que os herdeiros tenham essa comunicação e procurem sempre obedecer qual seria a vontade do testador naquele momento de divisão dessa herança.
Afinal, ele construiu aquele patrimônio, o falecido, e ele tem todo o direito de expor como ele gostaria que fosse feita essa divisão. Mas a gente sabe que no Brasil, permitido em testamento você dispor do seu patrimônio apenas de 50%. Caso você possua herdeiros legítimos necessários, pois existe a legítima, que é resguardada, aqueles herdeiros, que é de 50% do patrimônio. Então, em testamento só é possível dispor de 50%, mas sim, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, existem diversos aspectos que você pode fazer constar em testamento, em relação à herança digital, em relação ao uso da imagem, em relação a como você pretende certos usos de certos bens após o seu falecimento, algumas cláusulas que podem proteger o patrimônio que você está deixando, enfim. É importante, sim, os herdeiros terem essa comunicação clara, eficiente e procurarem sempre obedecer à vontade do testador. E para isso, você terá um inventário mais célere, mais rápido e com a paz familiar maior. Mas é preciso lembrar de reunir toda a documentação necessária dos bens deixados. Todas as certidões de registro de imóveis, todas as certidões, saldos de contas, aplicações financeiras, tudo isso é importante que seja reunida essa documentação e trazida para o inventário para que possa ser feita a herança da melhor forma, igualitária e conforme a legislação estabelece. A quarta etapa seria: e quais são os custos do inventário? Bem, os custos do inventário, de maneira geral, existe acima de tudo, e o que é o mais elevado custo é do imposto de transmissão causa-morte. Quando uma pessoa vem a falecer, todo aquele patrimônio que ela deixou vai ser passado para os herdeiros, mas para isso existe um imposto que é cobrado pelo Estado, e cada estado do Brasil tem uma alíquota própria. Eu sou de Pernambuco, aqui em Pernambuco a nossa alíquota é progressiva, entre 2% e 8%. O máximo é 8%, inclusive é um dos estados que tem uma das maiores alíquotas de imposto de transmissão causa-mortes, que a gente chama comumente de ICD. Esse imposto vai incidir sobre todo o patrimônio deixado pelo falecido, que vai ser transferido para os herdeiros. Esse é o valor mais elevado. Mas fora isso, é preciso lembrar que você vai ter que pagar também os custos do cartório, caso você decida fazer pelo inventário extrajudicial, ou os custos do Tribunal de Justiça, os custos judiciais, caso você opte por fazer um inventário de maneira judicial. E além disso, tem os honorários advocatícios. Todo o processo de inventário precisa ser acompanhado por um advogado. Não tem como, seja ele na justiça, judicial ou extrajudicial, precisa ter um advogado contratado e você vai ter os custos de todo esses honorários desse advogado. Então, a minha dica é fundamental: faça um planejamento financeiro, sim. Quando do falecimento de um ente querido, é importante você ter noção de que a herança, ela não é efetivamente um valor líquido que vem para você herdeiro ou herdeira. É um valor bruto, porque daquele valor você vai ter que pagar todos esses custos. Imposto, honorários, taxas, tudo isso você vai ter que arcar para poder finalizar o processo de inventário. Então, sim, se puder fazer um planejamento financeiro, quando da abertura do inventário, os herdeiros entrarem num acordo é fundamental. E se precisar que seja vendido um bem para pagar esses custos, seja utilizado alguma aplicação que o falecido possui em conta, sim, isso é plenamente possível. Mas lembrando que a partir desse momento você vai precisar de uma autorização judicial para você vender qualquer bem que seja de propriedade daquele falecido. Mas sim, é plenamente possível se vender um bem para se pagar todos esses custos inerentes e existentes dentro de um processo de inventário. E você, está diante de um processo de inventário que está dando aquela confusão na família, que os herdeiros geralmente isso acontece quando existe um mal-entendido entre eles, ou quando eles divergem quanto à destinação do patrimônio. Isso é muito frequente, infelizmente é muito frequente. Aqui no escritório eu tenho vários casos. E aí uma dica prática que eu dou é: mas como resolver isso? Ultimamente tem sido muito utilizado a mediação. A mediação é contratado um mediador, que é um terceiro estranho ao processo. Ele vai vir para tentar mediar aquela situação. Ele vai tentar fazer uma negociação entre as partes, um acordo entre as partes. Claro, as partes têm que estar abertas a essa possibilidade de mediação, a essa negociação, têm que estar flexíveis a ceder um pouco num determinado ponto para que depois você consiga atingir
um resultado satisfatório e evitar muitas vezes aqueles conflitos familiares, aquelas brigas familiares que tornam os inventários intermináveis. Eles ficam intermináveis quando tem todos aqueles conflitos entre herdeiros. Então, o ideal e acima de tudo é ter uma comunicação clara entre os herdeiros. Mas se não for possível, contrate um mediador. Ele vai ser um terceiro especialista e ele vai estar ali disposto a lhe ajudar, disposto a mediar aquela relação, para que vocês consigam concluir o inventário o mais rápido possível, chegando a uma decisão que as partes estejam satisfeitas e negociando para que evite maiores desgastes e conflitos familiares. Então, sim, a mediação tem sido um processo muito utilizado no inventário e que eu sempre indico aos meus clientes quando eles não conseguem chegar a um acordo espontaneamente. O mediador tem um papel fundamental na resolução desses conflitos familiares, nesses mal-entendidos entre família e a divisão da herança. Agora eu vou responder algumas perguntas muito frequentes aqui no escritório, sempre em relação ao inventário. A primeira de todas é: existe um prazo, um tempo para abrir o inventário após o falecimento do ente querido? Sim, isso é fundamental e muitas pessoas não sabem desse prazo e acabam perdendo. O prazo é de 60 dias. Após o falecimento, existe o prazo de 60 dias para a abertura desse inventário. Mas e se eu não abrir nesse prazo, qual é a consequência? Você vai pagar multa. Infelizmente, o Estado vai cobrar. Quando do cálculo daquele imposto que eu havia falado, causa-morte, se você tiver aberto o inventário depois desse prazo de 60 dias, vai incidir uma multa de 10% no valor daquele imposto. Então, veja, se o patrimônio for significativo, essa multa incidindo vai ser uma multa que vai ser alta. Então, a dica que eu dou é: fique atento a esse prazo, 60 dias após o falecimento. Até 60 dias você consegue abrir o inventário sem qualquer pagamento de multa. Após esse prazo, vai sim incidir automaticamente essa multa. Outra dúvida constante é possível fazer um inventário sem testamento? Sim, é plenamente possível e aqui no Brasil é muito comum. Porque o testamento, ele tem sido utilizado, eu até abordei no outro vídeo meu, se você ficar com dúvida, procura aqui meu vídeo que eu falei especificamente sobre o testamento e a sua importância. O testamento, ele tem sido uma cultura cada vez mais difundida, estabelecida no Brasil, mas ainda está muito lento. Afinal de contas, ele faz parte daquelas pessoas que conseguem fazer em vida o seu planejamento sucessório. Ele é apenas um dos instrumentos para você fazer o seu planejamento sucessório e ajuda muito a resolver conflitos familiares e evitar transtornos após o falecimento. Então, sim, na verdade, a regra geral é fazer um inventário sem testamento, mas se tiver um testamento, vai ser melhor, pois os herdeiros vão saber exatamente o que aquele falecido desejava, quais eram os desejos, os intuitos dele quando ele deixar tudo especificado em testamento. Mas é plenamente possível abrir inventário sem esse testamento. E por fim, a pergunta mais frequente que existe aqui, que eu até já abordei, são os custos desse inventário. Só retomando, existe o imposto causa-morte, existe os honorários advocatícios, e existem as taxas judiciais, se o inventário for judicial, e as taxas do cartório, se você optar por fazer o inventário de maneira extrajudicial. Então, esses são os custos. E o fundamental, como eu havia dito, é ter um planejamento financeiro para arcar com esses custos. Inclusive, atualmente, para vocês entenderem, muitas pessoas, quando fazem esse planejamento sucessório, já fazem um determinado tipo de seguro, um determinado de beneficiário específico, para quando do falecimento esse valor possa ir diretamente para esse beneficiário e ele fique com a obrigação de, com esse dinheiro, arcar com todos os custos do inventário. Pois é, isso tem sido uma coisa super comum aqui no escritório. E se você quiser saber um pouco mais, procura aqui meus vídeos sobre testamento, que eu vou te explicar de uma maneira mais detalhada como você pode fazer isso e já deixar pré-determinado no seu testamento como você pretende e até o beneficiário para receber esse seguro sem ter que esse valor entrar dentro do inventário. Bem, dei muitas informações aqui a vocês, não só sobre o inventário em si, mas algumas estratégias para vocês tentarem resolver esse inventário da maneira mais pacífica, evitando conflitos familiares, evitando aquelas delongas, aquelas brigas, aqueles inventários que era comum na antiguidade, que você via inventários que duravam 30, 40 anos na justiça. Pois tenha certeza, isso acontece geralmente quando os herdeiros não se entendem, não se comunicam, não conseguem chegar a um consenso, não conseguem chegar a uma decisão que satisfaça a todos. Mas atualmente existem muitos recursos para a gente tentar evitar essa delonga, essa demora nesse inventário e cada vez mais conflitos familiares oriundos
de um falecido que deixou um patrimônio que gostaria que fosse apenas dividido entre seus herdeiros. Então a minha dica é, quando for fazer um inventário, consulte um advogado especialista, reúna a documentação, que ele vai te orientar da melhor forma para evitar todos esses conflitos e todas essas confusões e demora nesse processo de inventário, que sim, ele pode ser simplificado e pode ser feito da maneira mais ágil, mais transparente e mais rápida possível. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, não acredito que não se inscreveu, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar de saber e não esquece de deixar aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, que eu vou responder da melhor forma. Aguardo vocês no próximo vídeo, até a próxima!